O Apache solitário recebe terra em troca do filho e descobre segredo que muda tudo. No canto mais seco e esquecido, a pele como ferro em brasa, Clara carregava uma dor que parecia feita de pedra. Viúva antes dos 30, com o rosto marcado pela tristeza e a sombra eterna da perda, ela era vista pela aldeia como sinal de desgraça. Mãe que nunca foi mãe. Sua pele pálida e olhos fundos arrancavam olhares frios e murmúrios tortos entre as poucas casas de barro. Diziam que o céu a abandonara, que a terra também lhe negava bênçãos. A seca, porém, não era só no chão, morava em seu peito, latejava no silêncio dos quartos vazios, onde gestações abortadas se transformavam em fantasmas. No meio dessas tempestades que se aceleravam o espírito como um vendaval, apareceu Caetê, um homem de aparência rústica, pele curtida de sol e olhos tão escuros que pareciam abismos. Indígena solitário, sua figura caminhava entre as dunas e os mandacarusco. Um pedido estranho, quase louco, como se a troca pudesse salvar seu corpo de morrer junto com seus sonhos. Caetê hesitou, olhos faiscando de algo que ninguém na vila nunca vira, mas o silêncio pesado entre eles já era promessa de mudança. A chance de um filho, uma herança, ou algo que carpisse suas dores. Os aldeões, assustados, cochichavam pelas frestas das janelas, sentindo o nascimento de um escândalo. O que essa mulher quer? O que esse homem aceita de tão estranho assim? Murmuravam com medo e ódio. A troca parecia magia, bruxaria, uma tentativa de roubo à própria ordem da natureza. Mas Clara sentiu algo nascer ali, uma calma tênue, como uma brisa morna em meio ao sol impiedoso. Um laço frágil, mas firme, entre o Apache solitário e a mulher que o mundo rejeitava. A paz, todavia, seria breve. Quando a sorte lhes virava as costas, o destino ainda tinha mais perdas para ela. Toda tristeza sofrida em solidão, pronta para convertir-se em ira ou desistência. Então, quando a noite engolia mais uma vez as coisas boas que podiam vir, Clara acolheu Benjamim. Um menino tão órfão quanto ela de esperanças, um sopro vivo no rosto seco da aldeia. Benjamim chegou com olhos grandes demais para a sua idade, trazendo nos ombros a leveza da promessa. No coração daquelas terras rachadas, era quase um milagre. Tão milagroso que, durante o grande festival da aldeia, quando os tambores ecoaram forte e o povo se reuniu em mistura de festejo e suspeita, o garoto revelou um segredo que entrelaçou o passado de Clara e Caetê num fio ancestral invisível. O ar ficou pesado de olhares cortantes e bocas semi-abertas. As perguntas flutuaram como serpentes no fogo. O que une esses três? Que segredo tão profundo pode mudar tudo? O silêncio se instalou breve, seguido do murmúrio crescente. Clara apertou a mão do homem ao seu lado, sentindo o coração congelar e irradiar aquele nó horrível que só a verdade sabe provocar. Mas a história, essa mal começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava pesado. Clara, suas mãos ainda tremendo, olhava para Benjamim, aquele menino que chegou como um raio de sol em sua vida e que agora, sob o olhar atônito da aldeia, parecia guardar mais segredos do que esperanças. O murmúrio ecoava ao seu redor, como um tambor distante, e no coração de todos havia uma inquietação. O que poderia aquele garoto, recém-nascido de um encontro peculiar, talhar na frágil trama de suas vidas? Mas, antes que alguém pudesse articular uma pergunta, um alvoroço irrompeu entre a multidão.
Um homem, um dos mais antigos da aldeia, com olhos que carregavam o peso de dimensões inexploradas, pressionou-se para a frente, gritando com uma raiva digna de um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele gritava o nome de Clara como se fosse um aviso, mas também uma condenação. Benjamin, o filho de quem, Clara? A pergunta cortou o ar como uma faca afiada. Eu vi a noite em que ele nasceu. O silêncio se instalou espesso e gélido. Os olhos da aldeia se voltaram para Clara, e naquele momento o espaço e o tempo pareciam paralisar. As palavras do velho entraram em cada orelha, formando teias de intriga. Todos sabiam que a relação de Clara com Caetê não era destinada à luz do dia. Mas o que ele queria dizer? Sem palavras, Clara buscou a mão de Caetê, mas ele, como se tocado por um pressentimento, soltou-se, afastando-se lentamente. O abismo se formou entre eles e cada olhar se tornava uma acusação. O jovem Benjamin, percebendo a movimentação, apertou a mão de sua mãe, os olhos arregalados, confusos. Ele não é seu filho. O velho continuou, sua voz crescendo em uma cacofonia que reverberou entre as paredes de terra. As palavras azedas trovejaram pelo ar, e a aldeia, antes em festa, tornou-se um palco de desdém. Ele é filho da lua, filho da noite, eu vi. Os murmúrios se transformaram em gritos, e o medo se alastrou como fogo em palha seca. Clara olhou para Benjamin, os olhos cheios de lágrimas, enquanto um grito de desespero se formava em sua garganta. O que você quer dizer? A voz dela, embora trêmula, era um convite desesperado por explicações. Mas o velho não respondeu. Em vez disso, apontou para o céu, onde a lua brilhava, negra e cheia de mistério. Ele pertence a um mundo que a gente não entende. Uma ligação ancestral que não se desfaz em meras trocas de terra e desejos. O povo murmura. As olhadas se tornaram perigosas, como a lâmina de uma faca, e o clima de festa se transformou em um casamento de medos. Clara, agora encurralada entre a dor da perda e o horror da revelação, questionava tudo o que acreditava saber sobre a realidade. O que mais Benjamin poderia representar? Ele era realmente o que Clara havia sonhado, um portador de outros destinos, de outros ciclos de dor. Benjamin, atônito, começou a compreender. O silêncio tomou conta. O coração de Clara pulsava entre a esperança de um novo amanhã e o terror do desconhecido. O céu tinha conspirado contra ela, e a terra, antes um abrigo, agora parecia um exílio. A aldeia estava em alvoroço, e um eco profundo reverberava dentro dela. Quem somos nós? O que fazemos aqui? As perguntas suspensas no ar eram como flechas, e ninguém sabia ao certo a quem seriam dirigidas. Mas havia um mistério mais profundo do que a noite. E o que vinha a seguir? A trama que se desenrolava parecia ter outros protagonistas, outros destinos. Um novo ciclo estava apenas começando a se formar. Mas qual seria o próximo ato nesse drama que desafiava a própria natureza do amor? O ar estava pesado. Clara, suas mãos ainda tremendo, olhava para Benjamin, aquele menino que chegou como um raio de sol em sua vida, e que agora, sob o olhar atônito da aldeia, parecia guardar mais segredos do que esperanças. O murmúrio ecoava ao seu redor, como um tambor distante, e no coração de todos havia uma inquietação. O que poderia aquele garoto, recém-nascido de um encontro peculiar, talhar na frágil trama de suas vidas? Mas antes que alguém pudesse articular uma pergunta, um alvoroço irrompeu entre a multidão. O velho, compenetrado, inclinou-se, murmurando palavras que soavam como uma antiga profecia perdida. O filho da lua, ele não é o que vocês pensam. As palavras ilícitas penetram nos ouvidos da aldeia como veneno. A confusão crescia nos olhares, e um zumbido penetrante ocupou o espaço que antes era de festa. A tensão era palpável. Benjamin, até então apenas um menino curioso, exibia agora uma aura que não podia ser ignorada. Clara, seus olhos arregalados, aclimatava-se à ideia de que o menino era mais do que parecia.
A atmosfera mudava. Clara sentiu um nó na garganta, a pressão do mundo ao seu redor aumentando. Uma manifestação de energia diferente, estranha. E então, do meio da multidão, uma mulher surgiu. O rosto encoberto por uma manta. Seus olhos brilhavam com um poder ancestral. Os murmúrios cessaram quando ela abriu a boca. Benjamim é filho do além, filho do sol e da lua. A revelação estava feita, como um relâmpago que corta o céu. O coração de Clara parou, não apenas assustada, mas agarrada por um pânico profundo que a consumia. O velho, agora emudecido diante da mulher, retrocedeu, e seu olhar perdido parecia um eco da culpa. O que você quer dizer? Como pode isso? Tentava, Clara. Sua voz tremia enquanto um turbilhão de emoções a invadia. A mulher ergueu um braço, apontando com um dedo enigmático. Ele é a união dos mundos, Clara. Filho de Caetê, mas também filho das sombras. Somente ele poderá alterar o curso desta aldeia. Os olhos da mulher queimavam com uma intensidade que jogava a verdade nas profundezas, revelando tempos de dor, batalhas e esperanças que não haviam se apagado. Benjamim olhava em volta, confuso. Uma criança comum, agora cercada por um mistério colossal. Ele não compreendia os fardos que lhe impunham. Mas por dentro, um chamado ancestral batia como um tambor, urgente, insistente. As vozes na aldeia subiram em um coro, um ciclo de murmúrios carregados de dor e descrença. Os rostos se transformaram, alguns cheios de horror, outros de uma mistura de temor e esperança. O que devemos fazer? Alguém gritou. Esse menino possui poderes que não podemos entender. Neste momento de caos, um estrondo cortou a atmosfera. As árvores, até então sólidas e tranquilas, começaram a balançar, como se uma tempestade se aproximasse. O céu escureceu, nuvens se agruparam, e o silêncio primitivo se instalou. Clara viu uma sombra crescente sobre a aldeia, como um zunido crescente de um destino inevitável. E então, a mulher desapareceu. A multidão ficou paralisada. Benjamim, tão pequeno em comparação com o tamanho de sua herança, começou a brilhar como um farol sob a luz da lua. Seus olhos, antes apenas grandes, agora reluziam com um brilho profundo. As vozes se tornaram sussurros inquietos, incapazes de traduzir o terror que começava a permear suas almas. O que mais poderia ele fazer? Que destinos estavam atrelados a ele? Com o coração em frangalhos, Clara percebeu que sua vida, suas escolhas e suas relações estavam prestes a se desenrolar em direções que nem mesmo ela poderia imaginar. O que aconteceria a seguir? O que seria de todos eles? A trama havia se espremido em um nó, e a revelação do que Benjamim verdadeiramente era, agora era apenas o começo de algo que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. O ar estava pesado. Clara, suas mãos ainda tremendo, olhava para Benjamim, aquele menino que chegou como um raio de sol em sua vida, e que agora, sob o olhar atônito da aldeia, parecia guardar mais segredos do que esperanças. O murmúrio ecoava ao seu redor, como um tambor distante, e no coração de todos havia uma inquietação. O que poderia aquele garoto, recém-nascido de um encontro peculiar, talhar na frágil trama de suas vidas? Antes que alguém pudesse articular uma pergunta, como um trovão em dia claro, um grito partiu da multidão. Era uma voz familiar, mas seu tom carregava uma carga de dor imensa. Benjamim, pare de olhar para a lua! Era Amélia, a melhor amiga de Clara, correndo do fundo da aldeia, os cabelos desgrenhados e o olhar descompassado. Ela, porém, não vinha sozinha. Ao seu lado, preso por uma corda, estava um homem, um guerreiro de pele curtida e rosto marcado, conhecido como Caçador. A cena fez os murmúrios cessarem instantaneamente. Clara sentiu o coração disparar. O Caçador sempre fora uma sombra na aldeia, um homem solitário que trazia consigo histórias de mortes e simbolismos ancestrais. Antes que qualquer um pudesse emitir um som, Amélia, com os olhos reluzindo em desespero, gritou: Ele não é apenas um menino, ele é o que todos tememos.
o escolhido para trazer a grande destruição. Imediatamente as palavras dela caíram como pedras em um lago tranquilo, e a confusão transformou-se em pânico. Os habitantes se afastaram, recuando da presença de Benjamim. Clara, perplexa, engoliu em seco. Não podia acreditar. A dor no peito crescia. Como você pode dizer isso, Amélia? Questionou, a voz trêmula, a respiração irregular. Ele é meu filho. Todo o escolhido traz consigo um destino pesado. O que o velho disse era verdade. Ele é filho da noite. O caçador interrompeu então, deslizando as palavras como uma serpente sibilante. E cada noite traz consigo uma escolha que pode mudar tudo, e a lua não conspira a favor. O silêncio voltou, e as feições de Clara, antes cheias de amor e esperança, tornaram-se máscaras de horror. O olhar dela se fixou em Benjamim, aquele menino que parecia ser a luz de sua vida. Mas agora, sob as revelações, tudo parecia repleto de sombras. O que está acontecendo? Um aldeão sussurrou. Mas a resposta foi rápida. Ele carregará o peso de nossas maldições e os segredos de nossos ancestrais. A acusação encheu o ar e Clara, com a garganta seca, se viu paralisada, tentando juntar as peças quebradas de sua realidade. Benjamim, inocente e confuso, buscava nos olhos da mãe uma explicação que não existia. O pequeno sentiu o olhar das pessoas, o peso do mundo nos ombros. Mãe, o que sou eu? Ele tremia não apenas pelo medo, mas pela incerteza que começava a entrelaçar-se em seu ser. E então, como um relâmpago cortando o céu, a verdadeira revelação. O caçador, com um gesto, puxou do seu manto um artefato reluzente. A conexão com a lua não é apenas física. Benjamim é o último de uma linhagem que pode tanto criar como destruir. A escolha está com ele. Um grito ecoou na multidão. O terror espreitava e as feições dos aldeões se transformaram em terror puro. Clara, o coração aos pedaços, compreendeu que o destino de sua vida, assim como o de Benjamim, havia mudado para sempre. Mas em meio a tudo, à sombra do caos, uma figura do passado fez-se presente. Uma mulher aclamada e temida, que Clara jamais esperava ver novamente. Eu sou a guardiã do equilíbrio, ela disse, elevando sua voz sobre o clamor. E há mais nesse menino do que vocês podem imaginar. Qualquer esperança começava a se dissipar sob os ecos das promessas quebradas. Um futuro incerto nos aguardava, e o que parecia ser um simples nascimento se tornara uma tempestade de destinos entrelaçados. Clara, sua alma em choque, sentiu o chão tremer sob seus pés, e um único pensamento assomou. O que mais ela teria que sacrificar para salvar seu filho? A escuridão se acumulava, e assim o verdadeiro jogo apenas começava. O ar estava pesado. Clara, suas mãos ainda tremendo, olhava para Benjamim, aquele menino que chegou como um raio de sol em sua vida, e que agora, sob o olhar atônito da aldeia, parecia guardar mais segredos do que esperanças. O murmúrio ecoava ao seu redor, como um tambor distante, e no coração de todos havia uma inquietação. O que poderia aquele garoto, recém-nascido de um encontro peculiar, talhar na frágil trama de suas vidas? Antes que alguém pudesse articular uma pergunta, como um trovão em dia claro, um grito partiu da multidão. Era uma voz familiar, mas seu tom carregava uma carga de dor imensa. Benjamim, pare de olhar para a lua. Era Amélia, a melhor amiga de Clara, correndo do fundo da aldeia, os cabelos desgrenhados e o olhar descompassado. Ela, porém, não vinha sozinha. Ao seu lado, preso por uma corda, estava um homem, um guerreiro de pele curtida e rosto marcado, conhecido como Caçador. A cena fez os murmúrios cessarem instantaneamente. Clara sentiu o coração disparar. O Caçador sempre fora uma sombra na aldeia, um homem solitário que trazia consigo histórias de mortes e simbolismos ancestrais. Antes que qualquer um pudesse emitir um som, Amélia, com os olhos reluzindo em desespero, gritou: "Ele não é apenas um menino. Ele é o que todos tememos,
o escolhido para trazer a grande destruição. Imediatamente, as palavras dela caíram como pedras em um lago tranquilo, e a confusão transformou-se em pânico. Os habitantes se afastaram, recuando da presença de Benjamim. Clara, perplexa, engoliu em seco. Não podia acreditar. A dor no peito crescia. Como você pode dizer isso, Amélia? Questionou. A voz trêmula, a respiração irregular. Ele é meu filho. Todo escolhido traz consigo um destino pesado. O que o velho disse era verdade. Ele é filho da noite. O caçador interrompeu, deslizando as palavras como uma serpente sibilante. E cada noite traz consigo uma escolha que pode mudar tudo. E a lua não conspira a favor. O silêncio voltou. E as feições de Clara, antes cheias de amor e esperança, tornaram-se máscaras de horror. O olhar dela se fixou em Benjamim, aquele menino que parecia ser a luz de sua vida. Mas agora, sob as revelações, tudo parecia repleto de sombras. O que está acontecendo? Um aldeão sussurrou, mas a resposta foi rápida. Ele carregará o peso de nossas maldições e os segredos de nossos ancestrais. A acusação encheu o ar, e Clara, com a garganta seca, se viu paralisada, tentando juntar as peças quebradas de sua realidade. Benjamim, inocente e confuso, buscava nos olhos da mãe uma explicação que não existia. O pequeno sentiu o olhar das pessoas, o peso do mundo nos ombros. Mãe, o que sou eu? Ele tremia, não apenas pelo medo, mas pela incerteza que começava a entrelaçar-se em seu ser. E então, como um relâmpago cortando o céu, a verdadeira revelação. O caçador, com um gesto, puxou do seu manto um artefato reluzente. A conexão com a lua não é apenas física. Benjamim é o último de uma linhagem que pode tanto criar como destruir. A escolha está com ele. Um grito ecoou na multidão. O terror espreitava, e as feições dos aldeões se transformaram em terror puro. Clara, o coração aos pedaços, compreendeu que o destino de sua vida, assim como o de Benjamim, havia mudado para sempre. Mas em meio a tudo, à sombra do caos, uma figura do passado fez-se presente. Uma mulher aclamada e temida que Clara jamais esperava ver novamente. Eu sou a guardiã do equilíbrio, ela disse, elevando sua voz sobre o clamor. E há mais nesse menino do que vocês podem imaginar. De repente, uma explosão de luz irrompeu do artefato, como um sol nascendo em plena noite. A multidão recuou, assustada. Clara notou que Benjamim estava começando a brilhar intensamente. A luminosidade envolvia não só o menino, mas a todos ao redor. E quando a luz clareou, voltando à penumbra, o olhar de Clara se fixou em Benjamim. Mas não era mais o mesmo garoto. O semblante dele mudara. Os olhos, antes grandes e inocentes, agora exalavam sabedoria ancestral, uma força que faria tremer as gerações. Eu sou a escolha, ele proclamou, e suas palavras ecoaram como um trovão em meio ao silêncio atônito da aldeia. E então a verdade mais obscura veio à tona. Eu sou filho de Clara e de Caetê, mas também sou filho da lua. O sangue de Clara gelou. As lembranças das noites sob a forte luz da lua, o toque, o desejo, tudo agora parecia um jogo de sombras revelado. Ela viu a imagem de Caetê se dissipar em brumas ao fundo, como um espelho quebrado refletindo uma visão imprecisa. Os murmúrios tornaram-se gritos indescritíveis. Como pode isso? Clamava um aldeão, paralisado, enquanto as feições de todos se tornavam uma sinfonia de horror. A revelação cuspiu veneno na mente de Clara. Cuidado, Clara! Ele não é apenas uma criança. O caçador alertou, mas a afirmação dele já ecoava como uma maldição. Benjamim, agora incorporando algo mais, algo antigo, começou a se levantar do solo, os braços estendidos, e como um eco de sua ancestralidade, um portal se abriu sob seus pés, uma luz ofuscante invadindo a aldeia. Clara avançou, estendendo a mão, buscando seu filho. Mas a realidade começou a distorcer-se
e tudo ao redor se despedaçou. Não, Benjamin! Ela gritou, sua voz transbordando desespero. O que mais ele poderia ser? O que a escolha traria? O portal girava e puxava tudo o que estava por perto. Clara sentiu a energia, o poder e a dor. E enquanto o ruído aumentava, promessas e destinos desmoronando ao seu redor, ela percebeu, a única escolha que restava era aquela que o próprio Benjamin faria. O que ele escolheria? E assim, no meio do caos, a ligação entre mãe e filho fundiu-se a um novo mistério. O futuro da aldeia balançava no fio da lâmina. E a pergunta pairava no ar. Quem realmente eram? O ar estava pesado. Clara, suas mãos ainda tremendo, olhava para Benjamin, aquele menino que chegou como um raio de sol em sua vida e que agora, sob o olhar atônito da aldeia, parecia guardar mais segredos do que esperanças. O murmúrio ecoava ao seu redor, como um tambor distante. E no coração de todos havia uma inquietação. O que poderia aquele garoto, recém-nascido de um encontro peculiar, talhar na frágil trama de suas vidas? Os olhos da aldeia, antes curiosos, agora estavam repletos de descrença, enquanto o caçador se destacava em meio à multidão. Ele, que sempre carregou o peso de um passado misterioso, agora mostrava-se como uma figura de autoridade, quase um profeta. As palavras que dissera reverberavam como ondas em um lago, e Clara sentia-se desfazer em emoção. O que seria de Benjamin? O que o destino havia traçado para eles? E antes que o tempo tivesse a chance de seguir seu curso, a atmosfera foi invadida por um estalido ensurdecedor. Uma onda de choque atravessou a aldeia, quando uma figura emergiu do nada, como um espectro da escuridão. Era uma mulher. Seus cabelos longos e desgrenhados pareciam serpentes ao vento. A expressão enigmática exibia um misto de desdém e desespero. É ele! Ele é o portador da maldição! A multidão paralisou-se, o terror era palpável. Clara hesitou, o coração disparado. Maldição? O que você diz? A incredulidade pincelava sua voz. A mulher, com os olhos incendiados, dirigiu-se diretamente a Benjamin. Ele não é apenas o filho da lua. Ele é o filho de um antigo ser que vive nas sombras. Criaturas que há muito foram banidas. As palavras da mulher foram como lâminas afiadas, cortando a tensão bruta da noite. Clara olhou para o rosto inocente do filho. Um pânico a dominava, e uma rachadura se abriu em sua realidade. Não pode ser verdade! Ela gritou, desesperada, mas uma semente de dúvida se enraizava em seu coração. A mulher continuou, revelando que Benjamin poderia ser o catalisador de um conflito sombrio que ameaçava toda a aldeia. Vocês não entendem. Ele despertará a fúria de que seres condenados, aqueles que querem se vingar de quem os aprisionou na escuridão. E essa fúria é mais antiga do que qualquer um de vocês. Murmúrio correu entre os aldeões. O medo se transformava em terror, e Clara viu recordações do passado como sombras dançantes, espremendo-se por entre seus pensamentos. Amizades, relacionamentos, tudo poderia desmoronar em decorrência de Benjamin. Ali, sob a luz da lua, Clara se viu em um dilema. O que fazer com a verdade que agora pesava em seu peito? Ela não poderia permitir que seu filho se tornasse uma arma, um agente de destruição. Mas como conter essa força que começava a emergir? O caçador, tentando retomar o controle da situação, gritou contra a mulher. Cale-se, não é hora para profecias. Mas a mulher ignorou. Seus olhos atravessaram a multidão como uma tempestade, revelando segredos que muitos pensavam enterrados. A verdade é que Clara não é apenas uma mãe comum. A linhagem dela carrega uma mágica ancestral que pode despertar e selar o que está para vir. Benjamin é a chave. Um grito coletivo ecoou. Clara, o que isso significa? As pessoas a rodeavam agora, com olhares acusadores e esperançados, buscando respostas que ela não possuía. Benjamin, perdido entre todas as vozes, olhava para sua mãe, buscando segurança em meio à confusão.
e então um tremor começou a se espalhar pelo chão. A terra respondeu ao despertar de um poder há muito sufocado. Clara sentiu a pulsação do mundo sob seus pés. Benjamin, vem até mim! Ela estendeu a mão, mas o garoto estava paralisado. Um brilho estranho emanava dele. Ele parecia ouvir um chamado que só ele podia entender, como se a lua estivesse murmurando segredos diretamente a ele. E naquele instante, tudo desabou. Uma luz ofuscante emergiu do menino, e a aldeia inteira se iluminou. Clara, aterrorizada, gritou, mas era tarde demais. Assim como um trovão que precede a tempestade, o som da transformação atravessou o ar. A verdadeira natureza de Benjamin não era apenas poder, ele era a interseção entre mundos, e quando a luz dissipou, no lugar do menino estava uma figura majestosa, com asas feitas de estrelas e olhos como abismos. O tempo congelou. O que havia sido um simples nascimento se transformara em um fenômeno que excedia a compreensão. Clara caiu de joelhos, o coração batendo descompassado. "O que você se tornou?" sussurrou. Mas a resposta estava além de sua compreensão. De repente, o caos parecia não apenas iminente, mas inevitável. No meio da explosão de luz, a mulher misteriosa também desapareceu, enquanto um eco abafado de suas últimas palavras pairava no ar. "Vocês não têm ideia da tempestade que se aproxima. Ele há salvação e a condenação." Diante de todos, Clara percebeu que sua vida, suas escolhas e até mesmo a sua identidade podiam não ser o que pareciam. E com a nova forma de Benjamin à sua frente, o que poderia ser o próximo ato dessa vida entrelaçada em segredos, medos e destinos? A trama havia mudado para sempre, e agora as cartas estavam sobre a mesa, prontas para serem jogadas em um jogo que poderia mudar tudo. O ar estava pesado. A luminosidade que emanava de Benjamin penetrava cada canto da aldeia, e as feições dos habitantes se tornavam máscaras de espanto e incredulidade. As vozes sussurrando entre si agora se transformaram em gritos de alerta e desespero. Clara, ainda de joelhos, sentiu um nó em sua garganta enquanto seus olhos se fixavam naquela figura resplandecente, que era seu filho, e ao mesmo tempo um enigma muito maior. Mas antes que a realidade pudesse se solidificar, um tremor atravessou a terra, reverberando sob seus pés. Os gritos se multiplicavam e a visão se tornava turva. Clara levantou os olhos. As árvores estavam balançando violentamente, como se um furacão invadisse o espaço. A luz que emanava de Benjamin começou a pulsar. O menino olhava em volta, e sua expressão mudava como um relâmpago cortando o céu, ora confusa, ora intensa. Então um grito cortante ecoou na multidão, mais poderoso que o anterior. Era o velho da aldeia, os lábios tremendo e a voz em total desespero. "Ele é a chave, sim. Mas para o quê? Ah, para o quê? O que você não sabe, Clara, é que a lua não o trouxe apenas bênçãos. Há uma presença sombria que o acompanha. E se ele não fizer a escolha certa, tudo poderá se perder." Benjamin, o ser resplandecente, hesitou, como se sentisse as correntes do tempo envolvendo-o. Mas o instante fatídico passou mais rápido do que a mente poderia compreender. Uma sombra se despregou do chão. Uma forma escura surgindo ao lado dele, serpenteando como se rompesse os véus da realidade. Os aldeões, horrorizados, recuaram ainda mais. "Mãe!" Benjamin sussurrou, e naquele instante o segredo mais amargo irrompeu de seus lábios. "Eu não sou só filho de você e Caetê. Eu sou também filho da treva. Eu carrego no meu ser a verdadeira essência das forças que foram banidas." As palavras reverberaram como um trovão. O universo inteiro parecia parar. Clara sentiu seu coração quebrar. A luz que deveria trazê-la esperança agora estava entrelaçada a um destino maligno. "Não, não pode ser." "Eu não vou permitir isso!" Clara gritou, mas sua voz perdeu-se em meio a um tumulto de pânico. Os rostos dos aldeões eram máscaras de terror e resistência. E entre eles, Amélia, a melhor amiga, agora se destacava como uma sombra de culpa.
Você sempre soube, Clara acusou. Por que não me contou que ele poderia ser o portador de uma maldição? Antes que Amélia pudesse responder, uma onda de energia se rompeu, como uma tempestade eletrificada. Benjamin, agora com os olhos incandescentes, mostrou outra transformação. O garoto parecia entrar em transe, enquanto a figura sombria ao seu redor crescia, tomando forma. Clara via seu filho, mas também via uma entidade ancestral, um ser híbrido que poderia dominar tanto a luz quanto as trevas. E então, o inesperado aconteceu. A luz intensa de Benjamin se entrelaçou com a sombra que o acompanhava. Um grito ecoou através da aldeia quando a fusão se formou. Um grito que parecia ser de dor e alívio ao mesmo tempo. A sombra retirou-se, revelando algo imprevisível. Era uma figura que Clara nunca poderia imaginar. O espírito de Caetê, que havia permanecido oculto, agora se manifestava através de Benjamin. Eu estou aqui, a voz de Caetê. Ecos de ancestralidade e desespero ecoou no ar. A linhagem não foi perdida. Restam escolhas a serem feitas. Benjamin, você é o elo que pode pacificar ou destruir estas terras. Sua presença era simultaneamente confortante e aterradora, e as emoções de Clara estavam em conflito. O caçador, enraivecido, gritou em direção a Benjamin. Você não pode escolher o que está em seu sangue. O passado é como uma correnteza que arrasta, e o que existe entre você e essa sombra será fatal para todos nós. As palavras cortaram como lâminas, e a verdade começou a emergir. Benjamin não era apenas o filho de Clara. Ele era o ápice de um conflito que todos haviam tentado ignorar. A aldeia inteira se via à beira de um abismo, e cada unha de seus seres desejava fervorosamente uma escolha que poderia mudar tudo. Mas qual seria o caminho que Benjamin escolheria? O que isso significaria para sua mãe, para a aldeia, para a própria essência do que estava de suas vidas? E assim, o peso da escolha recaiu sobre os ombros pequenos do garoto. Uma nova era começava, e as trevas, agora reveladas, dançavam com a luz em uma batalha eterna, onde todos estavam prestes a pagar o preço de antigas promessas. O futuro, envolto em mistério, aguardava a decisão fatídica que poderia, de uma vez. A luminosidade que emanava de Benjamin penetrava cada canto da aldeia, e as feições dos habitantes se tornavam máscaras de espanto e incredulidade. As vozes sussurrando entre si agora se transformaram em gritos de alerta e desespero. Clara, ainda de joelhos, sentiu um nó em sua garganta enquanto seus olhos se fixavam naquela figura resplandecente, que era seu filho, e ao mesmo tempo um enigma muito maior. Mas antes que a realidade pudesse se solidificar, um tremor atravessou a terra, reverberando sob seus pés. Os gritos se multiplicavam e a visão se tornava turva. Clara levantou os olhos. As árvores estavam balançando violentamente, como se um furacão invadisse o espaço. A luz que emanava de Benjamin começava a pulsar. O menino olhava em volta, e sua expressão mudava como um relâmpago cortando o céu, ora confusa, ora intensa. Então, um grito cortante ecoou na multidão, mais poderoso que o anterior. Era o velho da aldeia, os lábios tremendo e a voz em total desespero. Ele é a chave. Sim, mas para o quê? Para o quê? O que você não sabe, Clara, é que a lua não o trouxe apenas bênçãos. Há uma presença sombria que o acompanha, e se ele não fizer a escolha certa, tudo poderá se perder. Benjamin, o ser resplandecente, hesitou, como se sentisse as correntes do tempo envolvendo-o. Mas o instante fatídico passou mais rápido do que a mente poderia compreender. Uma sombra se despregou do chão, uma forma escura surgindo ao lado dele, serpenteando, como se rompesse os véus da realidade. Os aldeões, horrorizados, recuaram ainda mais. Mãe, Benjamin sussurrou, e naquele instante o segredo mais amargo irrompeu de seus lábios. Não sou só filho de você e Caetê. Eu sou também filho da treva. Eu carrego no meu ser a verdadeira essência das forças que foram banidas.
As palavras reverberaram como um trovão. O universo inteiro parecia parar. Clara sentiu seu coração quebrar. A luz que deveria trazê-la esperança agora estava entrelaçada a um destino maligno. Não, não pode ser, eu não vou permitir isso. Clara gritou, mas sua voz perdeu-se em meio a um tumulto de pânico. Os rostos dos aldeões eram máscaras de terror e resistência. E entre eles, Amélia, a melhor amiga, agora se destacava como uma sombra de culpa. Você sempre soube, Clara a acusou. Por que não me contou que ele poderia ser o portador de uma maldição? Antes que Amélia pudesse responder, uma onda de energia se rompeu, como uma tempestade eletrificada. Benjamin, agora com os olhos incandescentes, mostrou outra transformação. O garoto parecia entrar em transe, enquanto a figura sombria ao seu redor crescia, tomando forma. Clara via seu filho, mas também via uma entidade ancestral, um ser híbrido que poderia dominar tanto a luz quanto as trevas. E então, o inesperado aconteceu. A luz intensa de Benjamin se entrelaçou com a sombra que o acompanhava. Um grito ecoou através da aldeia, quando a fusão se formou. Um grito que parecia ser de dor e alívio ao mesmo tempo. A sombra retirou-se, revelando algo imprevisível. Era uma figura que Clara nunca poderia imaginar. O espírito de Caeté, que havia permanecido oculto, agora se manifestava através de Benjamin. Eu estou aqui. A voz de Caeté, ecos de ancestralidade e desespero, ecoou no ar. A linhagem não foi perdida. Restam escolhas a serem feitas. Benjamin, você é o elo que pode pacificar ou destruir estas terras. Sua presença era simultaneamente confortante e aterradora, e as emoções de Clara estavam em conflito. O caçador, enraivecido, gritou em direção a Benjamin. Você não pode escolher o que está em seu sangue. O passado é como uma correnteza que arrasta, e o que existe entre você e essa sombra será fatal para todos nós. As palavras cortaram como lâminas, e a verdade começou a emergir. Benjamin não era apenas o filho de Clara. Ele era o ápice de um conflito que todos haviam tentado ignorar. A aldeia inteira se via à beira de um abismo, e cada unha de seus seres desejava fervorosamente uma escolha que poderia mudar tudo. Mas qual seria o caminho que Benjamin escolheria? O que isso significaria para sua mãe, para a aldeia, para a própria essência do que restava de suas vidas? E assim, o peso da escolha recaiu sobre os ombros pequenos do garoto. A nova era começava, e as trevas, agora reveladas, dançavam com a luz em uma batalha eterna, onde todos estavam prestes a pagar o preço de antigas promessas. O futuro, envolto em mistério, aguardava a decisão fatídica que poderia, de uma vez por todas, reescrever a história de cada um deles. O ar estava pesado. A luminosidade que emanava de Benjamin penetrava cada canto da aldeia, e as feições dos habitantes se tornavam máscaras de espanto e incredulidade. As vozes sussurrando entre si agora se transformaram em gritos de alerta e desespero. Clara, ainda de joelhos, sentiu um nó em sua garganta enquanto seus olhos se fixavam. Mas antes que a realidade pudesse se solidificar, um tremor atravessou a terra, reverberando sob seus pés. Os gritos se multiplicavam, e a visão se tornava turva. Clara levantou os olhos. As árvores estavam balançando violentamente, como se um furacão invadisse o espaço. A luz que emanava de Benjamin começava a pulsar. O menino olhava em volta, e sua expressão mudava como um relâmpago cortando o céu, ora confusa, ora intensa. Então, um grito cortante ecoou na multidão. Mais poderoso que o anterior. Era o velho da aldeia, os lábios tremendo e a voz em total desespero. Ele é a chave, sim. Mas para o quê? Ah, para o quê? O que você não sabe, Clara, é que a lua não o trouxe apenas bênçãos. Há uma presença sombria que o acompanha, e se ele não fizer a escolha certa, tudo poderá se perder. Benjamin, o ser resplandecente, hesitou, como se sentisse as correntes do tempo envolvendo-o.
Mas o instante fatídico passou mais rápido do que a mente poderia compreender. Uma sombra se despregou do chão, uma forma escura surgindo ao lado dele, serpenteando, como se rompesse os véus da realidade. Os aldeões, horrorizados, recuaram ainda mais. Mãe, Benjamin sussurrou, e naquele instante o segredo mais amargo irrompeu de seus lábios. Eu não sou só filho de você e Caetê. Eu sou também filho da treva. Eu carrego no meu ser a verdadeira essência das forças que foram banidas. As palavras reverberaram como um trovão. O universo inteiro parecia parar. Clara sentiu seu coração quebrar. A luz que deveria trazê-la esperança agora estava entrelaçada a um destino maligno. Não, não pode ser. Eu não vou permitir isso. Clara gritou, mas sua voz perdeu-se em meio a um tumulto de pânico. Os rostos dos aldeões eram máscaras de terror e resistência. E entre eles, Amélia, a melhor amiga, agora se destacava como uma sombra de culpa. Você sempre soube. Clara a acusou. Por que não me contou que ele poderia ser o portador de uma maldição? Antes que Amélia pudesse responder, uma onda de energia se rompeu, como uma tempestade eletrificada. Benjamin, agora com os olhos incandescentes, mostrou outra transformação. O garoto parecia entrar em transe, enquanto a figura sombria ao seu redor crescia, tomando forma. Clara via seu filho, mas também via uma entidade ancestral, um ser híbrido que poderia dominar tanto a luz quanto as trevas. Mas então, uma luz intensa brilhou ainda mais, ofuscante como 1000 sóis. E todos foram forçados a fechar os olhos. Um grito ecoou pela aldeia, um som não humano, como se a própria terra estivesse lamentando. Quando Clara conseguiu abrir os olhos, algo muito mais horrível apareceu. Ali, em meio ao caos, estava a figura sagrada de Caetê, não como espírito, mas corporeamente. Clara! Ele gritou, a voz vibrando com uma ancestralidade profunda. O que o disse estava incompleto. Ele não é só filho da lua e da treva. Ele é a reencarnação do nosso povo. O impacto dessas palavras cortou Clara como uma adaga. Não, isso não pode ser. Não é possível que nós, todos estes anos... Seu coração palpitaria nas têmporas. A revelação era paralisante. O verdadeiro legado de Benjamin não era apenas uma maldição. Era uma responsabilidade monumental, uma conexão com as lendas que todos temiam e reverenciavam. Sim, Caetê adquiriu um tom de urgência. Os antigos desejam restituir seu domínio. Ele é o único que pode libertar ou condenar. A multidão observava, dividida entre reverência e horror. Benjamin, Clara clamou, o que você vai escolher? Mas antes que a resposta pudesse ser revelada, Benjamin, agora fundido com a sombra, ergueu os braços, e um eco reverberou. Eu sou o fruto proibido, a passagem entre mundos e escolho a destruição. O impacto dessas palavras foi como um terremoto emocional. Clara sentiu as fibras do seu ser se rompendo. O que era esperança se tornara cinza, um campo fértil de desespero. Aquela afirmação não era apenas um desafio, era um prenúncio de catástrofe. A aldeia, um lugar de paz, agora estava à beira de uma guerra antiga e esquecida. Uma fissura estava se abrindo entre Clara e o que mais amava, uma divisão que poderia devastar todo o seu mundo. O passado e o futuro chocavam-se à sua frente, e as consequências ecoavam, sombrias, no horizonte distante da história. Num único instante, tudo o que ela acreditou compreender desmoronava. O que mais poderia estar oculto? O verdadeiro custo da escolha de Benjamin se aproximava, e o que viria a seguir selaria o destino de todos. Clara olhou para Benjamin, a luz resplandecente e extraordinária que emergia dele, e sentiu o pavor invadir seu coração. Benjamin, não! Gritou, tentando alcançar o filho que se tornara uma fusão inquietante de luz e sombra. Mas a cena à sua frente transcendeu a compreensão. As palavras que o garoto proferiu reverberavam no ar, e cada sílaba cortava como um açoite. Eu sou o escolhido, ele proclamou, e sua voz ecoou na aldeia como um trovão, ressoando entre as árvores e as casas de barro.
A multidão recuou, os rostos pálidos refletiam um misto de espanto e temor. Os murmúrios tornaram-se ruídos incoerentes. Benjamin, escute sua mãe. A voz de Caetê cortou pela atmosfera pesada, ecoando a herança que se manifestava. Você é mais do que um filho. Você é um legado. Não ceda ao desespero. Escolha a luz, escolha a vida. Mas Benjamin parecia distante, perdido em um turbilhão de emoções. As sombras ao seu redor dançavam, buscando por um caminho que nem ele compreendia. A luta interna era visível. A luminosidade pulsante competia com as trevas que serpenteavam à sua volta. Um tira e queda que anunciava um cataclismo. Filho, não deixe que a escuridão o consuma. Clara clamou, o desespero moldando cada palavra. Ela sabia que não era apenas uma batalha pessoal, mas uma decisão que silenciosamente poderia moldar o destino de cada alma na aldeia. Mas o garoto hesitou, os olhos grandes e inundados de dor. Eu não posso, eu não sei. Suas palavras soaram como um lamento no vento. O peso da escolha pendia como uma espada sobre sua cabeça. Não era apenas uma escolha por si ou por sua mãe, mas por todo um povo. O dilema criava fissuras em seu coração e na atmosfera ao seu redor. De repente, um assobio cortante atravessou a cena. A mulher enigmática, a guardiã, ressurgiu. Seus olhos cintilavam como estrelas perdidas. Benjamin, audacioso filho da lua e da treva. Sua escolha não é só sua. É o eco dos ancestrais, o futuro de todos. A multidão reprimiu a respiração, contemplando a revelação que cobria a noite com uma aura de mistério. Clara, tomada pela lealdade ao filho, entendeu que não poderia moldar o destino dele. A escolha, indissociável, pulsava entre eles como um coração batendo. Seja luz, Clara implorou, a voz embargada pela mistura de amor e medo. Deixe que o amor transcenda a dor. Você é nosso futuro. Uma explosão de luz atravessou o céu, rivalizando com a própria lua, e Benjamin, dividido, gritou um último grito. Eu escolho a luz. E com isso uma onda de energia surgiu dele, um brilho deslumbrante que desdobrou as trevas, dissipando a sombra que o acompanhava como um fantasma. Uma calmaria sobrenatural invadiu a aldeia. O ar, antes pesado de angústia, agora reverberava em harmonia. As árvores se acalmaram. As vozes da multidão foram silenciadas, enquanto Clara olhava para seu filho, que agora exalava esperança. Você é a união, você é a escolha. A guardiã falou, marcando o destino dos povos. E Clara sorriu, as lágrimas de tristeza transformando-se em lágrimas de alívio. Sim, você é quem muito esperou. O reconhecimento e a aceitação pintaram a paisagem. Clara teve sua resposta, e no coração uma semente de esperança florescia. Os aldeões, ainda em estado de choque, começaram a murmurar, mas agora era de união e de curar as feridas do passado. Benjamin, agora com seus olhos repletos de determinação, tornou-se um símbolo do que estava por vir. E a noite, antes de incerteza, revelava um novo amanhecer. Entretanto, no horizonte, o eco de antigas sombras ainda pairava, como um lembrete de que a luta nunca cessaria. O futuro, repleto de promessas e desafios, aguardava para ser desvendado. E enquanto o silêncio convergia na aldeia, uma pergunta começou a ser sussurrada entre os que ali estavam. Quem seria o próximo a fazer uma escolha que mudaria tudo? Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio e fazer parte desta jornada incrível. Não espere nem mais um segundo.